Alguns sinais que de repente você possa ter um desafio, um aprendizado com a vibração 7. É uma vibração que não é muito comum você encontrar ela no mapa. São pouquíssimas as pessoas que têm essa vibração 7 como desafio. Lembrando que o mapa é um guia, né, para você se direcionar, e esse aprendizado, esse desconforto que muitas vezes aparece com essa vibração, que é um aprendizado, a vibração 7 tem características bem específicas. E se você prestar atenção nesses sinais, você consegue observar e consegue resolver ou tornar eles mais confortáveis. E vamos lembrar já que o desafio é um aprendizado, então não é nada que vai ficar para o resto da vida. Você falar, tá, então eu tenho um desafio com 7, eu tenho que ter esse desconforto por toda a minha vida. Não, o desconforto ele só existe até o momento que você aprende a lidar com o aprendizado. É um aprendizado, então aprendeu. Acabou, caso resolvido, missão cumprida. Lembra que eu já falei em outros vídeos que 50% do mapa vencido é o desafio maior. E pode ser também desafios menores, tá? Mas aqui, independente de qual seja o desafio. Algumas dessas características é o desconforto, né? Quando você tem um 7 como aprendizado, é o desconforto com a leitura. Então, aí a gente vai ver positivo e negativo, ou colocando em duas perspectivas. Ou você utiliza muito essa característica, que é um aprendizado, então a pessoa abraça de uma forma muito intensa, então ela vai ler muito, ela vai estudar muito, ela quer conhecer tudo muito a fundo, ela quer entender muito bem cada situação que ela se envolve. Ou, para o outro lado, como é um desafio, como é um aprendizado, ela fala, não estou afim, não vou prestar atenção nisso, não gosto de ler, não gosto de estudar, não quero conhecer, então ela cria uma barreira e obviamente que aí ela vai para negativo, ela entra no negativo porque ela bloqueia essa característica, ela não exercita esse aprendizado que é muito importante. Então essa é a primeira característica ou o primeiro sinal que você pode identificar caso você tenha uma vibração 7 como desafio, como aprendizado. Um segundo sinal que é muito característico de uma vibração 7 em aprendizado é um pouco da teimosia, visualizando pelo lado mais negativo, né? A teimosia, porque ela é um excesso da persistência. Então, acoplando aí o primeiro sinal, né, o primeiro item, que é uma pessoa que gosta de estudar muito. Então, se ela entende muito, legal, então ela vai ser uma pessoa muito persistente. Mas se ela não estuda, se ela não entende, ela ainda vai querer saber algo ou querer demonstrar que sabe algo que não sabe. Entendeu? Ficou meio confuso, mas deu para entender. E quem tem essa vibração 7 sabe bem o que é isso. Então a pessoa ela quer colocar a informação, mas sem saber exatamente sobre o que está falando. Por quê? Porque ela não tem o conforto de buscar esse aprendizado, de estudar, se aprofundar nas informações. Porque o 7, ele tem a necessidade de desnudar as pessoas, desnudar no sentido de mostrar a verdade, a realidade, mas você só consegue mostrar a realidade se você tiver conhecimento, se você tiver uma bagagem suficiente para você mostrar por fatos, por argumentos, por lógica, que aquilo é real. Então a pessoa, em muitos momentos, ela pode se tornar uma pessoa mais teimosa em vez de persistente. Já agregando a esse segundo sinal, agora o terceiro sinal seria a questão da teimosia também, mas é uma pessoa que vai sempre achar que está com a razão. E ela vai ser sempre uma pessoa, além de achar que está com a razão, e ela muitas vezes ela tem realmente razão, porque se ela for, como eu disse, né, se ela for uma pessoa que estuda bastante, mas ela vai usar muito racional, então ela acaba sendo uma pessoa que pensa muito. Então uma pessoa que pensa em excesso também é, de repente, uma pessoa, ou de repente não, né? É uma pessoa que tem essa característica como desafio. Só que ela pensa demais, ela se perde nos pensamentos, porque ela pensa e repensa e pensa o que ela já pensou. Então esse excesso de racionalidade, ela acaba se atrapalhando se ela não entender como que funciona. Só que pelo lado positivo, se entender, se conhecer, se souber como utilizar essa característica da razão, vai ser uma pessoa que vai desempenhar muito bem essa facilidade do racional, porque ela vai ter conhecimento, ela vai ter facilidade de entender e fechar o raciocínio, de colocar argumentos, como eu já disse.
Um quarto sinal que de repente você possa ter um desafio com 7 é desconforto em exercitar a espiritualidade, um desconforto em se aprofundar no conhecimento extrafísico, porque o 7 é um número voltado à espiritualidade, é um número que tem esse conhecimento mais avançado em diversas áreas, é um conhecimento diversificado, mas além do conhecimento diversificado, precisa ter nesse conhecimento um ingrediente que seja voltado à parte da espiritualidade, do mundo extrafísico, de entender como é que funcionam as informações, corpos energéticos, chakras, tipos de energias e tudo mais. Por quê? Porque isso é o geral da vida. Por isso que eu falei lá no início, desnudar as pessoas através do conhecimento, mostrar a realidade, você precisa ter um conhecimento vasto, um conhecimento amplo. E isso engloba também o quê? A espiritualidade, o mundo extrafísico. E o quinto e último sinal tem muito a ver com o ingrediente anterior, que seria o quarto ingrediente que tem a ver com exercitar a espiritualidade e está relacionado à intuição. O 7 é uma pessoa que tem uma intuição muito grande. Só que lembra, eu já falei em outros vídeos, intuição, isso não quer dizer que a intuição que chegou, ela é uma intuição positiva ou correta, é apenas uma leitura. Então o 7 ele tem essa facilidade da intuição, de perceber, de ler informações do plano extrafísico, ler informações energéticas, só que isso precisa de uma tradução mais racional, porque o 7 ele vai usar dentro do racional. Mas pode acontecer que de repente, mesmo sendo um desafio com 7, você tenha que decidir com emoção. Aí cria-se uma confusão, porque imagina, você precisa usar a intuição, você não entende, não aprende como utilizar e ainda, em vez de ser razão, que é a característica do 7, você precisa decidir com a emoção. Então você acaba criando uma confusão. E como é que você tira toda essa confusão? É muito simples. Vamos lá nos primeiros itens, que seria a leitura, o autoconhecimento. O 7, se ele entender, estudar, se aprofundar, tem uma facilidade gigante. Por quê? Porque o 7 tem um raciocínio muito rápido. Ele tem uma facilidade de pegar a informação e fazer as conexões de uma forma mais ágil do que o normal. Então por isso que até é interessante que desafio com 7 são pouquíssimas as pessoas que têm essa característica. E quem utiliza ela de uma forma sábia, inteligente na verdade todas as pessoas são inteligentes, mas o 7 usa de uma forma diferenciada essa característica. Então acaba se saindo muito bem. Então a intuição é muito importante, como entender como ela chega, como ela funciona. E para dar uma dica, para colaborar com você que possa ter esse desafio com o 7, é muito simples em relação à intuição. Vai nesse vídeo que você vai entender um pouco melhor, vai entender como é que funciona esse processo da intuição. Isso vai com certeza te ajudar. Ficou com dúvidas? Deixa nos comentários e até o próximo vídeo. Fui!